Pois bem, meus amigos, se não tá fácil para você, imagina para o presidente nomeado do Brasil, que ontem foi obrigado a suportar até a Miriam Leitão reclamando das besteiras que o egresso etílico andou falando por aí. Cara, estamos falando de Miriam Leitão. Miriam Leitão, pobre não come gasolina. Entenda por que a gasolina mais cara é bom. Essa Miriam Leitão que passa lençol pro governo. Até ela reclamou do tanto de besteira que Lula falou. O caso é o seguinte: ontem, o senhor egresso etílico esteve visitando o município de Feira de Santana, na Bahia, de novo. Bahia, reduto eleitoral do Lula. E o que aconteceu já de chegada, assim, foi um fracasso retumbante de público. Para piorar a situação do sapo cachaceiro, pipocaram imagens na internet de Bolsonaro fazendo uma visita pelo norte do país e adivinha? Uma multidão atrás do nosso ex. Que saudade do nosso ex. E a desgraça não para por aí. O presidente nomeado teve a brilhante ideia de conceder entrevista a uma rádio, e vocês já sabem. Largou o microfone na mão do egresso etílico, a coisa vai só ladeira abaixo. Ele disse que quem critica ele não vale uma titica, começou a falar da autonomia do Banco Central, o dólar subiu, uma loucura, contarei todos os detalhes para vocês, vou resgatar alguns tweets do passado da galera que fez o L e comparar com a situação que a gente está vivendo agora. E de quebra, ainda no vídeo de hoje, temos Lira revoltado, reclamando da Suprema Corte. Cuidado, seu Lira, daqui a pouco o senhor vai parar num dos inquéritos secretos. E Tarcísio, vejam vocês, Tarcísio começou a semana cheio de gracinha e soltou uma indireta pro Lula que fez a internet inteira cair na gargalhada. Então, se você já gostou das pautas do vídeo de hoje, me ajuda a espalhar essas informações, curtindo, comentando e principalmente compartilhando o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face e de Zap. Dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal. E se não for inscrito, se inscreve. Dá essa moralzinha pra mim. E bem rapidinho, antes da gente ir pra pauta, eu tenho um recadinho pra vocês. Hoje o meu recado vai pra você que sente dores nas articulações, dores musculares. Só quem passa por isso sabe como é ruim não poder jogar um futebol com os amigos porque tá sentindo o joelho, não pode ficar muito tempo sentado trabalhando por causa que a lombar começa a reclamar. E é por isso que eu trago essa dica especial, o NatoShark Dia e Noite, uma empresa com mais de 20 anos no mercado e com todos os laudos técnicos. NatoShark Dia e Noite é um suplemento 100% natural que vai te ajudar a ter mais saúde, disposição e não precisar mais passar por todos esses problemas. Então, se você tem problemas com artrite, artrose, osteoporose, lesão na cartilagem, lesão nas articulações, fraqueza e dores musculares, esse amigão aqui, ó, vai te ajudar muito. NatoShark Dia e Noite tem ação 24 horas por dia. De dia, ele vai trabalhar te ajudando aí no alívio das dores. E de noite, enquanto você descansa, ele vai atuar fazendo a regeneração das cartilagens e dos ossos. Também atua na musculatura. Então, eles estão com uma condição super especial para quem acompanha aqui o meu canal. Um precinho super camarada e o melhor de tudo, parcelado em até 10 vezes. Basta você ligar para o telefone que está aparecendo aí na sua tela ou então clicar no link que eu vou deixar aqui na caixinha de informações e no primeiro comentário fixado que você já vai cair direto no WhatsApp da NatoShark e vai ter uma atendente te esperando para sanar
todas as suas dúvidas. E vale lembrar, pessoal, que é muito difícil a gente que trabalha aqui com canal sobre notícias, canais conservadores, conseguir uma marca parceira. Então valorizem a Naturgy, porque ela é uma marca que, acima de tudo, valoriza o Brasil, valoriza os patriotas. Não perde tempo, corre, clica no link ou liga que eles estão te esperando. Começando com Arthur Lira, muito machão, dando essa declaração. Lira, abre aspas, se não puder discutir temas do STF, não sei para que serve o Congresso, fecha aspas. Lira, presidente da Câmara, deu a declaração durante pergunta sobre o PL do aborto em evento de mulheres parlamentares do G20 em Maceió, Alagoas. Parabéns! Parabéns, senhor Lira! Ele conseguiu perceber que o Congresso meio que não está conseguindo fazer o trabalho dele, que é legislar, porque alguma força superior acontece no Brasil que se denomina acima de todos os outros poderes, mas vale lembrar aqui que a gente avisou, né? Isso aí já começou faz tempo, mas até então, como era para tirar o Bolsonaro, ai meu Deus, tira o Bolsonaro, vocês acharam que ia parar? Não para, porque é aquilo que a gente sempre comenta aqui no canal. Ditadura não tem ombro e a coisa não vai parar. Vai ser daqui para pior, infelizmente, até que algum dia, não sei, quando Trump vencer a eleição nos Estados Unidos, algo assim aconteça. Por enquanto, esse é o quadro triste que nós temos no Brasil. E temos também, agora já vamos começar a falar sobre o Lula, mas especificamente sobre um evento no final de semana. O Lula esteve em São Paulo e soltou essa daqui, ó. Sem o Nunes e o Tarcísio, Lula não assina contrato do metrô em agenda em São Paulo. O presidente disse que não seria possível assinar o documento na ausência do prefeito da capital e do governador. Chefe do executivo não cita nome de Boulos para não ser multado. Lembra que teve até um comício no Dia do Trabalhador que ele chegou a pedir voto pro Boulos? Mas o Tarcísio estava cheio de graça na segunda-feira e soltou esse post aqui na rede social X, almoçando com a tranquilidade de quem sabe que o aditivo do contrato que vai levar a linha 5 do metrô até o Jardim Ângela já está assinado. Podia ter dormido sem essa, né? Mas o Lula, ele estava a fim de arrumar confusão ontem. Tá aqui a matéria do portal oficial de notícias do governo sobre a entrevista do Lula à Rádio Princesa na Bahia. A entrevista do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Rádio Princesa em Feira de Santana no dia 1º de julho de 2024. E durante essa entrevista, meus amigos, para variar, o Lula falou um monte de besteira, né? O que aconteceu? O dólar começou a subir de novo. Tá aqui matéria do Estadão. Dólar acelera ritmo de alta e fecha em 5,65 com cenário nos Estados Unidos e novas falas do Lula. O presidente afirmou mais cedo que quem quer o Banco Central autônomo é o mercado. No exterior, títulos de dívidas emitidos pelo governo norte-americano tiveram novas máximas de retorno. Mas olha, quem também admitiu que o dólar subiu por causa do tanto de besteira que o Lula falou? Ela, Miriam Leitão. Eu fiquei surpresa quando eu vi. Olha só o que ela postou. Falas sequenciais de Lula, ou seja, ele tá falando besteira todo dia, é muita besteira, não dá mais para passar pano. Lula contra a autonomia do Banco Central, pressionam o câmbio e quem mais perde é o próprio governo. Não, Miriam, quem mais perde, para variar, é o pobre. É sempre o pobre que se lasca. Aquele pobre que diziam durante a eleição que ia voltar a comer picanha, que ia voltar a andar de avião, que ia ter carro, que ia ter casa, é esse pobre que mais se ferra com tudo isso, infelizmente. E aí a gente resgatou na internet alguns posts do passado e o melhor de todos, na minha opinião, foi esse daqui da Simone Tebet. Olha só o que ela postou em 20 de setembro de 2022, apenas 2 aninhos atrás. Toda vez que a gente vê o presidente falar besteira, vemos o dólar subir
a inflação, precisamos devolver a segurança jurídica e institucional ao nosso país para atrair investimentos. Presidência é lugar de dar exemplo. Vamos mudar o Brasil de verdade. Isso aqui foi durante ali, né, aquela época de campanha. Inclusive, eu tenho imagens dela falando isso no Ratinho. Como a culpa é do presidente, na época era o Bolsonaro, né? Agora que é o Lula, ó, ela não fala nada. E quais que são as consequências disso? Você acha que o Brasil está com uma imagem ruim lá fora? Péssima, Ratinho. É? Péssima. Muito por falta de comunicação. Eu lamento dizer, mas o presidente acirra esse processo. Né? Toda vez que o presidente fala alguma coisa, falam besteira, a gente vê o dólar subindo, e hoje tudo é dolarizado. Né? Você compra o fertilizante em dólar, o preço do combustível está em dólar, o trigo que vai para fazer o nosso macarrão e nosso pãozinho é em dólar, e o arroz que a gente come é em dólar. Ainda sobre as declarações do Lula, ele falou o seguinte, abre aspas, a gente tem que aprender a falar com o povo o que ele quer ouvir, mas melhor do que essa manchete é o vídeo na íntegra. Sente a malandragem deste bebum cachaceiro. Uma coisa que a gente tem que aprender é que a gente tem que aprender a falar com o povo o que ele quer ouvir da gente. Porque às vezes a gente fala o que a gente pensa, só o que a gente pensa, e não é isso que o povo quer ouvir, o povo quer outra coisa. Então é preciso a gente ir fazendo uma modelagem. Eu, quando falei aqui da reforma agrária tranquila e pacífica, é porque eu fiz um comício no Rio de Janeiro, e no meu discurso eu falei que nós vamos fazer reforma agrária ampla, sabe, e radical sobre o controle dos trabalhadores. Mas eu falava muito nervoso. É quando eu desci do caminhão, uma senhora de cabelo branco falou assim para mim, Lula, eu voto em você. Mas você não pode ficar nervoso quando você fala, você não pode gritar, você estava babando, cara. Isso me dá medo. Você pode falar de reforma agrária, sabe, de forma mais tranquila, sem precisar brigar. Aí nós fizemos uma pesquisa. E a pesquisa era o seguinte, você quer reforma radical, ampla e radical sobre o controle dos trabalhadores, ou quer uma reforma agrária tranquila e pacífica? 90% queria tranquila e pacífica. Então, por que eu vou entrar em guerra se o povo quer paz? E assim, tem gente que acha normal, né? Não, porque eu não vou falar aquilo que eu penso, eu vou falar aquilo que o povo quer ouvir. Ou seja, confessando que mente para ganhar o voto das pessoas. Então, se na cabeça dele tirar o bebê da barriga da mãe, né? O aborto deveria ser legalizado, mas ele sabe que o povo não quer, ele vai dizer que não. Se na cabeça dele tem que aumentar o imposto da Shein, mas ele sabe que as blogueirinhas vão ficar indignadas, não vão querer mais votar nele, ele fala que é contra. Porque o nome disso é cinismo, é mentira, é só isso que o Lula faz. Mas vamos aqui adiante porque não para. Ele ainda deu outra declaração assim, ó. Quem nos critica não vale uma titica de cachorro, diz Lula na Bahia. O presidente cobrou deputados e senadores por uma defesa mais firme do governo. A gente não tem que levar desaforo para casa. Tem imagens também. E também não é qualquer coisa ter a bancada de deputados federais ajudando a gente, votando nas coisas. A bancada só precisa aprender a defender mais a gente das porradas que a gente toma. Nós, muitas vezes, não gostamos de enfrentar um debate e aquele microfone é feito para a gente debater. Não há nada que a gente não tenha que dar resposta. A gente não tem que levar desaforo para casa porque quem nos critica não vale uma titica de cachorro. Então é importante ter isso em conta. É preciso ter em conta que a gente não tem que levar desaforo para casa. Por muito menos que a gente faça, a gente já faz mais do que eles. Mas muito mais do que eles. Que diferença do Lula algum tempo atrás também, 2022, como é bom, eu adoro resgatar posts do passado, de diversas pessoas, porque mostra, assim, como é que funciona o cinismo de certas pessoas. Olha só o que o Lula estava dizendo em 2022, não deixem de cobrar do nosso governo. Um governo não precisa de tapinha nas costas, precisa ser cobrado todos os dias para aprimorarmos nossa capacidade de trabalho. Cobrem para que a gente faça. Boa noite e até amanhã. E tem mais um aqui, ó. Eu quero ser cobrado pelas pessoas, não quero tapinha nas costas. Tem que existir cobrança, porque existe uma dívida social com o povo brasileiro. Temos que estender a mão para quem não teve oportunidades. Agora, depois que sentou o seu bumbumzinho na cadeira presidencial, quem critica o governo vale menos do que titica. Não vale nem uma titica. Vejam bem as máscaras caindo. E aí a gente vem numa sequência de notícias negativas, porque quando a gente coloca um presidente socialista,
no comando de um país, é exatamente isso que acontece. Tá aqui, ó. Petrobras anuncia aumento de 3,2% no preço da querosene da aviação. Mesmo com alta, o QAV ainda acumula redução de 5,8% desde o início do ano, mas está subindo cada vez mais. A passagem está cara e o pobre cada vez menos pode andar de avião. A maioria já não pode mais porque tá cada dia pior. Carro também vai ficar mais caro. Imposto de carros elétricos e híbridos importados sobe. Veja quanto. Fabricantes pressionam o governo brasileiro pela retomada integral da cobrança após investida de marcas chinesas. Confira os detalhes. Aí tá aqui, ó. Os híbridos vão passar de 12% para 35% em 2026. Os híbridos plug-in de 12% para 35% em 2026 e os elétricos de 10% para 35%. E vale lembrar que a luz também aumentou. A energia elétrica tá mais cara. E enquanto isso acontece, óbvio, a consequência é que os empresários estão cada vez mais desesperados e o investimento cada vez menor. Casa do Pão de Queijo, todo mundo conhece, pediu recuperação judicial porque está com uma dívida de 57 milhões de reais. Quantos empregos aqui podem ir pro nada em pouquíssimo tempo. E essa matéria da Oeste aqui foi o que mais me impressionou. Ó. Cerca de 800 milionários brasileiros vão deixar o país neste ano, estima uma consultoria. Esse número, que equivale a aproximadamente 1% do total de milionários brasileiros, que somam cerca de 82 mil pessoas. Gente, os milionários têm empresas, têm funcionários dentro de casa, fazem compra no shopping. Então, tudo isso daqui é menos emprego. O milionário vai sair do Brasil, vai viver tranquilamente com a sua fortuna, com o seu dinheiro na Europa, muito bem, obrigado. Quem vai se ferrar é quem não pode sair do Brasil. É justamente o pobre que o socialismo diz que vai ajudar. E para finalizar aqui, temos um tweet antigo também, mas que não envelheceu muito bem, que é do seu Lindbergh Faria. Olha só o que ele disse em 2023. Diziam que se o Lula ganhasse, o Brasil ia afundar, que o dólar ia subir e as pessoas iam passar fome. Realidade. PIB batendo recorde de crescimento e superando expectativas. Isso é o que devemos pautar. O Brasil está no rumo certo com Lula, só que não um ano depois, né? Ali, 1º de junho de 2023, tinha só 6 meses de governo. Essas melhoras na economia, no PIB, todos esses dados eram ainda herança, que eles dizem, né? Os petistas dizem, a herança maldita do Bolsonaro. Não, foi o que deu o impulso ainda no início do governo. Era ainda a rebarba da boa administração que tinha sido feita no país. Agora, um ano depois dessa postagem, estamos aí com 1 ano e meio de governo Lula, caminhando para terminar o 2º ano. As notícias são cada vez piores. O preço da gasolina está exorbitante, a energia elétrica está aumentando, empresas grandes pedindo recuperação judicial, milionários saindo do país, até a querosene da aviação aí aumentando o valor, as estatais voltaram a dar prejuízo, vemos notícias de corrupção todos os dias nos jornais, como dizem por aí. O Brasil voltou. Infelizmente, algumas pessoas, talvez porque tivessem uma memória saudosa daquele primeiro governo Lula, ou então muito jovens, para entender o quanto era problemático o nosso Brasil enquanto era administrado pelo PT, se deixaram levar por esse discurso fácil da picanha durante a eleição. Mas agora, infelizmente, estão aprendendo pela dor. Estão vendo tudo aquilo que os conservadores, que a direita avisou durante o período eleitoral que iria acontecer, de fato acontecendo. Porque, para a infelicidade desse pessoal, a verdade é uma coisa muito teimosa. Ela insiste em aparecer. Ninguém consegue varrer os fatos para debaixo do tapete por muito tempo. Não seria diferente com o Lula. É ruim para todo mundo? Sim, é ruim para todo mundo. Mas, às vezes, como eu falei, as pessoas só aprendem pela dor.
Mas conta pra mim aqui nos comentários o que vocês acham de mais esses desastres nos discursos e nas declarações do Lula e de todo esse quadro do Brasil. Fala pra mim aqui nos comentários que eu quero saber, e por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus, um beijo e até a próxima. Fui!